Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rachel e eu sou fotógrafa de ensaios sensuais e eu também gosto muito de fazer retratos femininos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço meu tratamento de pele utilizando a técnica de separação de frequências. Essa é uma técnica que a pele fica muito sutil e preserva muito os nossos detalhes naturais e as nossas características. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos direto ao tutorial de hoje. E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e dá um like nesse vídeo, porque pra mim é bem importante, tá bom? Então, gente, essa foto aqui eu já tratei. Eu fiz uma revelação básica no Lightroom e eu trouxe pra cá pro Photoshop. E eu vou começar, então, duplicando essa camada 2 vezes com o Ctrl J. Na camada de baixo, eu vou renomear ela para baixa. E a camada de cima, eu vou renomear ela como uma camada alta. Já renomeei as minhas camadas, agora eu vou desativar a camada alta e a gente vai aplicar o desfoque na camada baixa para preservar os tons da pele. Com a minha camada baixa selecionada, a gente vai navegar até filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui a gente vai ter que escolher um raio que vai de 0 até 1000. Mas a gente não pode escolher um raio muito alto, porque senão ele vai mesclar demais os nossos tons, a gente não quer isso. Escolher um raio de 7, 7 já tá ótimo aqui. E eu vou dar um OK. Agora a gente vai ativar novamente a camada alta. Com a camada alta selecionada, a gente vem em imagem, aplicar imagem. A gente vai mudar essa camada aqui de mesclado, a gente vai selecionar a baixa. Aqui a opção de mesclagem, ao invés de multiplicação, a gente vai subtrair e vai ficar esse cinza 50%. Provavelmente na escala e no deslocamento de vocês vai ter 0 e 100, algo assim, tá? Vocês mudem essa escala para 2 e o deslocamento para 128. E aí vocês já podem dar um OK aqui. A gente vai mudar o modo de mesclagem da nossa camada alta de normal para luz linear. E aí a foto vai voltar como ela era antes, tá? Então vocês não precisam se preocupar quando ficar ali a foto toda cinza. Agora, gente, com a camada baixa selecionada, vocês vão ter que vir até aqui. Provavelmente esse pincel aqui, ele vai estar ativado, tá? E vai ter alguma cor aqui, não necessariamente esse marronzinho, qualquer cor. Preciso que vocês desativem isso pra ficar esse quadriculado, tá? Este outro pincel aqui vai ter que estar selecionado, então vocês deixem ele. Aqui vocês deixam no modo personalizado. E aqui, nesses primeiros 4 itens, vocês têm que deixar sempre a mesma numeração. Eu prefiro deixar ele no 20, que não carrega muito e também nem tão pouco, tá? Feito isso, vocês vêm até pincel, a ferramenta pincel, tecla de atalho letra B. E vocês vão escolher a última opção aqui, que é o pincel de mistura, tá? Agora, na foto, vocês podem dar um zoom, não muito, tá, gente? Não deem muito zoom. O pincel pode ser grandinho, menor do que o tamanho da testa, mas não pode ser muito pequeno também, porque senão ele vai acabar pegando poucos tons, vai misturar demais e vai ficar estranho, tá? Então, na testa, a gente vai fazer movimentos circulares. Aí, depois, a gente vai descendo aqui pro resto do rosto, tá? Quando chegar aqui na maçã da bochecha, que tem o iluminador e o blush, a gente não pode fazer um movimento circular, porque senão ele vai mesclar os dois e vai perder o desenho da maquiagem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E aqui, então, a gente vai em movimentos retos, tá? Primeiro o iluminador, depois o blush. A mesma coisa no nariz, tá? Como na maquiagem a gente afina as laterais e aqui no meio ele fica mais clarinho, a gente também não pode fazer movimento circular, porque senão vai perder todo o desenho da maquiagem. Então, a gente vai primeiro as laterais, depois o centro ou vice-versa. Primeiro o centro, depois as laterais. Mas sempre com um movimento para cima e para baixo.
nunca circular. Aqui vocês podem ir diminuindo o pincel conforme a necessidade de vocês. Aqui abaixo dos olhos eu gosto de dar uma clareadinha na olheira, trazendo um pouco do iluminador para baixo. Então a gente vai dando umas arrastadinhas aqui, tá? Mas algo bem sutil assim, não muito, porque senão vai ficar um borrão branco aqui embaixo também, não é legal, né? No mais, a gente vai fazendo a mesclagem dos pixels conforme o rosto, né? No queixo a gente pode fazer movimentos circulares. Vocês não podem segurar o pincel e arrastar, e arrastar, e arrastar ele pro rosto inteiro, porque senão vai mesclar todos os tons e aí vai ficar uma cor só, vai parecer uma pele de porcelana. E a gente tem que deixar, né, o nosso contorno, enfim, tudo aparecendo. Então, tu pega um pouquinho do pincel, dá umas duas arrastadinhas, solta, pega um pouquinho mais. E não faz assim eternamente, porque senão vai ficar horrível, tu vai ter que voltar atrás. Aqui eu vou descer pro pescoço, mas o pescoço é bem pouquinho. Aqui já tá feito a primeira etapa do tratamento de pele, que é na camada baixa. Agora a gente vai selecionar a camadinha alta pra gente então tirar a espinha, diminuir um poro que é muito grande. Vou selecionar ela e agora então eu vou vir aqui no Band-Aid e eu vou pegar a ferramenta pincel de recuperação. E aí, utilizando o pincel de baixo, a gente utiliza o Alt para pegar ele de um ponto que seja próximo. E aí a gente cola em cima de onde a gente quer tirar. Aqui ela tem uns poros bem dilatados, tem mais uns cravinhos. Isso eu vou tirar, mas no geral eu não tenho costume de mexer nos poros. E aí, a gente vai fazendo isso no rosto inteiro. Sempre utilizar um pincel pequenininho, tá, gente? Porque se vocês utilizarem um pincel muito grande, por exemplo, aí eu vou tirar daqui pra colar aqui. Vocês percebem que ele ficou um círculo aqui assim, que ficou marcado? Por isso que a gente usa o pincel pequenininho. Porque daí a gente remove só o que realmente a gente quer e ao redor a gente preserva como já é ao natural, né? Então, aqui vamos subindo para a testa. Aqui a testa dela é bem limpinha, não tem muita coisa. Bom, gente, então aqui a gente já finalizou o tratamento de pele, tá? Eu vou agrupar essas duas camadas aqui, vou selecionar as duas com Shift, vou agrupar aqui, tá? Vou usar essa pastinha aqui para criar um grupo. Vou renomear a pastinha aqui, tá? Vou colocar aqui frequências. E agora eu vou utilizar uma ação, tá? Que eu já tenho prontinha, mas no próximo vídeo eu vou falar dela, que é o Dodge Burn, tá? Opacidade 100, fluxo 5. E eu vou dar duas passadinhas aqui, abaixo dos olhos, né? Pra dar uma clareadinha na olheira. No centro do nariz. Aqui acima do lábio. No queixo. No lábio. E na testa, no meio da testa. Eu também vou dar uma passadinha aqui abaixo da sobrancelha. E aqui no centro dessa sombra, aqui no olho dela. E aí depois, nas laterais, o iluminador eu vou dar uma passadinha de leve, mas ele já tá bem fortinho, então não vou mexer muito. Aqui no pescoço também vou dar uma passadinha, mas bem levezinho mesmo. E agora, então, eu vou pegar aqui o escurecer, né? E eu vou fazer a mesma coisa, eu não preciso mudar absolutamente nada, eu não preciso trocar a cor, porque a nossa máscara é preta também, então a gente vai utilizar o pincel branco. Também não preciso mudar nada de opacidade, nem de fluxo. E agora,
Como na maquiagem, então a gente vai escurecendo a raiz aqui do cabelo, né? Que pra pegar mais na testa. A gente desce aqui pro blush. Aqui na papadinha, que ela nem tem, né? Aqui na lateral do nariz. E eu gosto bastante, pra dar mais um volume no lábio, passar abaixo aqui, ó. Aqui acima também dá pra passar um pouquinho. Mas aqui embaixo dá um volume, sabe? Fica um bocão bonito. Que eu havia falado pra vocês. Eu vou, então, com o pincel escuro, que é assim. E aqui na lateral do nariz. Finalizado o rosto, vamos dar uma passadinha aqui na sobrancelha dela. Olha só a diferença que dá. Traz um volume, uma profundidade que fica bem bonito na foto. Se a gente quisesse também dar uma profundidade, dar um volume no cabelo, a gente também pode fazer, tá? Eu nem vou aplicar um outro Dodge Burn, vou usar essa paletinha aqui mesmo, que já tá aberta. Com o pincel escuro, eu vou passar nas áreas que estão mais escuras aqui do cabelo dela, mais próximas ao rosto. E agora eu vou pegar o pincel claro e eu vou passar ele aqui assim, ó, mais por cima, que é onde tem mais luminosidade. Olhem a diferença. Agora, gente, eu vou criar uma camadinha aqui para mesclar o Dodge Burn e a separação de frequências com o plano de fundo. E eu vou aplicar uma nitidez e aí a nossa foto tá pronta. Então, pra gente fazer essa camadinha nova, a gente vai utilizar as teclas Shift, Ctrl, Alt, E. E aí, eu vou utilizar a minha ação pronta já de nitidez. E aí, está pronta, gente. Olha só o antes e o depois de aplicar a nitidez. Ela dá mais profundidade pra foto. O resultado fica lindo, olha só. Então, era isso, gente. Um beijo e até a próxima.